Estimados telespectadores, sejam desde já bem-vindos e bom dia. Convido-vos já a viajar conosco a bordo para estes que são assuntos de índole religiosa, porque acreditamos nós que os assuntos de índole religiosa são transversais, ultrapassam a questão meramente religiosa. Para o dia de hoje, trago-vos um tema especial, que é a hierarquia demoníaca. E temos cá conosco dois convidados que nos vão ajudar a perceber o assunto e as suas nuances. A senhora Mercedes, que é a nossa pastora, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor, agradecer a Deus em primeiro lugar pelo convite, pelo dom da vida, pelo convite, por cá estar na Strong, e é de louvar a Deus pelo privilégio que nos dão para nós podermos dar aquilo que é o saber da nossa experiência na parte espiritual, né? E também cumprimentar o convidado aqui do painel e dizer que Deus abençoe a todos nós nesta manhã. Amém, amém. Obrigado, pastor. Amém. Temos também como convidado o pastor Vali, que além de ser pastor, ele também é teólogo, percebe muito bem desses assuntos. Existe uma cadeira em teologia chamada demonologia, ele vai ajudar-nos a destrinçar, para percebermos o que é isso, afinal, de hierarquia demoníaca. Bom dia. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de cá estar e saudar a todos vós. E estendo também a saudação. É uma honra estar aqui com o pastor Mercedes. Eu acompanhava os debates dela, bastante eletrizante. E hoje tenho esta oportunidade de estar aqui com ela. E talvez de uma forma breve dizer que a Bíblia ela não responde às curiosidades do homem, mas sim às necessidades dele. Acredito que nesta manhã iremos ouvir um pouco mais daquilo que são as necessidades que nós precisamos ouvir. Muito bem. Também tenho plena convicção que poderemos perceber até onde Deus permitir. Vamos começar, pastor, consigo. Eu quero perceber, antes de adiantar para o tema em si essencial, o que são demônios? São espíritos? São anjos caídos? O que são, na essência? Qual é o conceito religioso ou teológico de demônios? Muito bem. Quando perguntava o que são demônios, acredito que acabou respondendo. Não é? Demônios são espíritos, não é? Decaídos. Lembremos-nos, Lúcifer, ele era um anjo que brilhava. É por isso que ele tem este nome de Lúcifer. Lúcifer significa aquele que brilha. Quer dizer, era a segunda, na hierarquia celestial, era alguém com uma hierarquia muito grande. Não era chefe angelical. E ele tinha este domínio todo, este poderio, não é? A Bíblia diz que ele enganou uma terça parte angelical, não é? E por causa deste desafio que o Lúcifer intentou, porque ele colocou no coração dele que ele podia vencer a Deus e podia tomar o trono. E ele foi enganando os outros anjos e criou uma rebeldia no céu. E porque nós sabemos, ninguém pode vencer a Deus. E ele foi expulso com esses anjos que se transformaram em demônios. E esses anjos hoje são demônios decaídos, não é? Que ontem eram anjos. Muito obrigado, pastor. Vou dar também a oportunidade à pastora para responder a mais uma pergunta e depois poderemos seguir para outra. O que é que são, essencialmente, demônios? Eu vou usar também as mesmas palavras, porque ele foi muito breve e sábio em responder. Dizer que quando nós ouvimos, né? Nós aprendemos na Bíblia em que os demônios existem, sim. Em primeiro lugar, dizer que eles existem. É uma realidade, a sociedade toda. Há uns que acreditam, há uns que não acreditam, mas nós temos 100% certeza de que os demônios existem. Quando alguém tem olhos espirituais, uma mente espiritual, consegue identificar os demônios. Dizer que os demônios já existem, sim. E como o evangelista aqui explicava, que o Lúcifer era o mestre de cerimônias no céu. Ele fazia parte da parte angelical nos céus. Mas ele, por causa da arrogância, por causa da, eu digo, arrogância, ganância em que ele tinha, ele queria ser mais que Deus, né? Queria ser todo ele poderoso na altura. E veja que por Deus ser o Deus de toda a humanidade, Deus que criou os céus e a terra,
Para os olhos de Deus isso não era correto. Por isso que ele foi expulso. Acredito que a ganância dele ultrapassou os limites até o ponto de Deus expulsar a ele dos céus. Expulsando ele dos céus. Claro, havia um sítio, de certeza, que Deus disse, não, aonde eu vou mandar né? O Lúcifer é para a terra, é para o inferno. Então, ele veio para aqui, para a terra, mas também veio com a sua comitiva, porque tinha algumas pessoas que seguiam a ele lá. Então, deixando cair, e ele vindo para esta terra, deixando cair neste lugar, é daí que já surge a parte dos anjos caídos, transformando-os em demônios, transformando em Lúcifer, transformando em várias legiões, várias potestades, vários... Então, eu acredito que os demônios existiram a partir desse momento, em que eles começaram como é que eu posso explicar? A ter uma ligação diabólica e espiritual no mundo em que Deus lhes mandou, porque não era permitido eles continuarem lá. Então, algum sítio eles tinham que ficar para reinarem aquilo que eles queriam reinar, que nós sabemos que hoje eles reinam aqui na terra, mas não reinam nos céus. Então, os demônios existem, uma realidade, veio, né? A Bíblia nos fala disso, que o Lúcifer foi expulso do céu para aqui, para a terra, e tem atuado em vários fatores, em várias formas, e é raro não, é de lamentar quando as pessoas não querem enxergar que isso é possível e está a acontecer, que quem toma conta de muitas das coisas que acontecem na vida social, na vida de todos, assim, problemas, várias coisas que acontecem, tem a ver com coisas espirituais, tem a ver com problemas de espíritos diabólicos. Mas aqui existe o principado e potestades, existe o chefe, o tal que se diz chefe. Porque para trabalharmos numa empresa também precisa de haver um chefe. E o chefe é aquele que vai direcionar a todos. Olha, a tua área é esta, a tua área é aquela. Não é para trabalhar com tudo, não podemos ser egoístas, né? Então, no mundo espiritual, a legião e o principado, o chefe dos demônios, ele também tem a sua comitiva, que é, ele usa os seus próprios que vieram com ele para direcionar. Tu vais para ali, vais destruir o lar, vais para ali, vais destruir o emprego, vais para ali, vais destruir a prosperidade. Então, ele já tem os seus... se vamos dizer que umas pastoras, o demônio fica sentado, nós sabemos que ele ainda está acorrentado no inferno, ele está preso lá, mas ele ainda tem acesso a certas coisas aqui. Muito obrigado, e também agradeço pela deixa que trouxe, que é questão de crença e não crer. Só para lembrar que estudar, debater sobre esses casos de demônios não é só uma questão de crença. Há muitos exemplos, casais, Edward e Lorente, por exemplo, que investigaram e escreveram muito sobre isso. Usaram polícias, enfermeiros, todo tipo de profissionais para perceber o assunto. Então é um assunto que é de todos. Sim. Então, o que eu queria saber também, sendo demônios, anjos caídos, parece que estamos claros sobre isso, e pelo pouco conhecimento que tenho é que anjos são seres sem livre-arbítrio. Concorda? Então, se os demônios eram anjos, não tinham livre-arbítrio, eu queria saber em que momento e como é que foi possível eles cometerem essas atrocidades, a ponto de Deus ficar zangado com eles e passar a rejeitá-los. Importa explicar alguma coisa aqui, antes mesmo de ir concretamente na resposta. As pessoas, elas questionam, mas Deus, ele é onipotente, por que ele criou Satanás? Quer dizer, por que ele criou alguém que depois iria lutar contra ele? Deus não criou Satanás. Satanás tornou-se, quer dizer, o Lúcifer tornou-se Satanás. Uma coisa é criar, uma coisa é se tornar. Então, ele deliberadamente tornou-se. Assim como um pai, não há nenhum pai que deseja, não é, ter um filho filho mal criado, um drogado. Não, mas o filho, por causa do livre-arbítrio, torna-se, não é, naquilo que deseja se tornar. Agora, Lúcifer, por causa deste desejo, não é, ele quis, ele se torna, não é, de uma forma deliberada, e ele começa a arquitetar este plano, não é, de combater. E ele
a Bíblia nos declara que ele foi enganando os anjos. Então, a questão era, dizia que os anjos, eles não têm, se é que percebi bem, disse que os anjos não têm livre-arbítrio. Mas eles têm um comando. Nós estamos a falar aqui da hierarquia. A pastora Mira estava a falar aqui de uma estrutura, não é? Tudo que a organização tem, obedece uma estrutura, organograma, não é? A hierarquia, até que nós estamos a hierarquia. Então, no céu também, assim, como estava a dizer no início, o Lúcifer, eu vou usar este termo Lúcifer, ele era alguém que estava numa hierarquia, não é? Do seu ponto de vista angelical, era a segunda autoridade. E os anjos, ele tinha esses anjos sob seu comando, não é? Assim como um general que tem, quer dizer, batalhão sob seu comando, não é? Ele profere, a sua palavra é soberana e não se discute. No entanto, ele tinha esta autorização, não é, de comandar, de deliberar. Então, por via do uso, não é, desta legitimidade que lhe foi conferida por Deus. Então, ele foi enganando os anjos e os anjos acataram este negócio, não é? Lembremos, Satanás é especialista em enganar. É muito especialista em enganar. Talvez abrir parênteses para dizer que eu defino Satanás como um pescador. Repara, o pescador, ele quando coloca a minhoca no anzol, o objetivo do pescador não é saciar o peixe ou alimentar o peixe. Não, mas o objetivo real do pescador é capturar o peixe. Mas ele vai usar naturalmente uma estratégia, não é? Que é para trazer o peixe fora. Então Satanás também é assim, não é? Então ele sonda os nossos corações. Não é por acaso que ele vai trazendo coisas boas, aquelas coisas que ele sabe que nós gostamos, não é? Então, é este exemplo do pescador que vai colocando a minhoca, não é? Que é para capturar. Então, Satanás é especialista, não é? Em fazer isso. A pastora estava aqui a explicar acerca da hierarquia, que ele vai trazendo um demônio que é para destruir o lar, que vai trazer um demônio que é para destruir o emprego. Quer dizer, aqui cada demônio tem a sua especialidade, não é? Para atuar. Então, por causa deste comando que ele detinha, que foi legitimado, ele enganou-se os anjos e certamente teria lhes prometido que iria governar com eles, não é? Assim que ele vencesse a Deus. Sentaria no trono e eles também governariam. E por esta via, infelizmente, os anjos caíram neste negócio de Lúcifer. Obrigado. Vou passar para si, pastora. Porque já mencionou esse fato de hierarquia, eu quero perceber, esta hierarquia é com base no poder, porque o mais poderoso dos demônios está acima, assim em diante, ou nas atribuições, porque vejamos, no caso mais vernacular das religiões, de uma matriz mais africana, você tem Chikwembu, depois Tingulubis, Chigones, está tudo sistematizado. Um funciona de uma maneira, outro funciona de outra maneira. É assim também com os demônios, no sentido judaico-cristão. O cristianismo explica da mesma forma. Tanto estamos a falar tradicional, sim, e religioso, estou a falar o que a Bíblia nos ensina, sim, e o que nós vemos hoje em dia, né? Tem até vários demônios, exato, vários espíritos. Sim. Assim como funciona. Incrível que pareça, é exatamente como funciona. Do jeito que o Lúcifer atua, antes de nós estarmos aqui, quando ele foi expulso de lá e veio para aqui, para a terra, do jeito que ele começou a colocar os anjos caídos que vieram também com ele, e ele começou a ordenar, este faz isto, aquele faz isto, deu as suas missões e tarefas para cada um fazer. É do mesmo jeito que do outro lado funciona. É tal e qual. Cada espírito tem o seu... é mandado para fazer exatamente o seu trabalho. A sua atribuição. Exatamente. Por isso que cada espírito tem o seu nome. Tem vários nomes, tem um Mamun, tem um Bezebu, nós sabemos que tem vários nomes de demônios, né? Que vêm da parte do Lúcifer. Assim também como existem vários nomes também na parte espiritual, digo tradicional, que são atribuídos nomes para cada espírito. Veja que lá tem nomes para cada espírito, né? Uma vez eu já passei por lá e muitos sabem. É aquilo que eu sempre digo. Na hierarquia do Lúcifer existe uma coisa. Existem lá potestades.
principados. Que essas potestades de principados são eu digo que são os mais fortes. Por quê? Porque para além deles atuarem, eles são comandados, sim, por um que está preso. Mas eles são dados, como nós sabemos que existem os 7 selos, né, que vão ser abertos e cada um tem a sua missão. Sim. Missão de matar, de criar fome, várias coisas. E cada um tem a sua coroa, cada um tem a sua fisionomia, o seu traje e tudo mais. Então, o que acontece? Só que esses demônios atuam, nós sabemos, para além de atuarem aqui, que eles são mandados para atuar aqui, atuam na arena espiritual também. E se perguntarem, pastora, o principado e as potestades, quem são esses? Onde é que eles atuam? Eles atuam na arena espiritual, porque eles ainda têm acesso a subirem para a arena espiritual. Eles não conseguem entrar para o céu, mas eles entram para a arena espiritual. Porque eles estando na arena espiritual, eles tentam combater. Veja que nós temos ali o profeta Daniel. Quando o profeta Daniel fazia o jejum dos 21 dias, foi necessário que depois, né, na oração dele, Deus teve que mandar o outro anjo para dar a resposta que ele queria. Mas na arena espiritual havia uma batalha, mas uma batalha, que esta batalha estava a ser guerrilhada com as potestades. E estas potestades não estão só na terra. Existem principados e potestades que estão aqui na... Por isso que eu muitas das vezes até uso... Agora eu já comecei a adotar um sistema de dizer às pessoas, ei, ora, peça a Deus para desbloquear tudo que está onde? Na arena espiritual. Porque as tuas bênçãos estão na arena espiritual. Deus já derramou. Veja que Daniel, o profeta Daniel, também estava na mesma situação, onde ele queria, porque queria, a resposta tinha que ser dada a ele. Mas o jejum de Daniel foi demorado por causa disso. Porque aqui na arena espiritual tudo estava cativo. Havia uma guerra. É o que acontece hoje em dia. Onde as bênçãos não estão a ser derramadas porque os principados e as potestades estão aqui a reinar sobre a arena espiritual, porque eles ainda têm acesso à arena espiritual. Então, eles são dados tarefas, cada um tem a sua tarefa. E, veja, se eles conseguem subir até a arena espiritual, é porque são demônios, são espíritos que se dizem ser os mais fortes entre eles, lá no reino deles. Assim como também existem lá nomes que são atribuídos, e cada nome tem a sua função. Este é para destruir, para tu não engravidares. Este é para destruir, para tu não trabalhares. Este é para destruir. Estou a falar na tradição, também isso acontece. Onde este é para destruir, ainda há pouco estávamos a falar, tem o Mugliwa, tem o... Como é que eu posso falar? Tem vários, né? Tem vários nomes. Mas também, assim como lá dentro existem, cada objeto tem um significado do nome para cada... Sabe? No mundo espiritual da tradição, está cheio de nomes espirituais. E cada nome é representação do espírito. Esses espíritos também vêm de onde? Vêm também daquele lugar, que nós sabemos que é das potestades, lá embaixo. E eles também foram dados. Só que cada dia que passa, eu acredito que estão a modernizar os próprios demônios. Estão a querer se sofisticar no sentido de se dar nomes e mais qualidades, exatamente. Concentrando-se com os desafios que eles também vão tendo. Porque eles não vão usar o Bezebu. Por exemplo, não vai aparecer aqui um dizer, porque eu sou o Bezebu, porque eu sou o Mamon. A pessoa foge logo. Então, eles estão a atribuir alguns nomes meio civilizados, que é para poder seduzir melhor. Manipular um pouco e a pessoa ficar completamente apagada, né? Obrigado, pastor. Pastor, vou assim, falamos aqui de cada demônio, cada espírito tem a sua atribuição. Mas há casos, por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que fala de Maria Madalena, não a mãe de Jesus, onde a passagem diz que ele curou algumas mulheres, libertou-os de enfermidades, expulsou os espíritos, sobretudo 7 que estavam sobre Maria Madalena. Então eu entendo que esses espíritos estavam em grupo. Como é que explica essa atuação? Alguns agem a solo, outros agem em grupo, e esse número, você tem algum significado disso? E qual é a hierarquia entre eles? Os 7 estão no mesmo sistema, um manda nos outros? Como é que funciona? Eu gostava, mais uma vez, de esclarecer um assunto aqui, não é? Dizer que o ser humano é um espírito. Eu sou um espírito que vivo dentro de um corpo.
Todos nós estamos nessa sala, somos um espírito que vivemos num corpo. Estamos a tratar acerca de demônios. Demônios são espíritos, não é? E para compreendê-los importa ser espiritual. Da mesma forma, para compreender a palavra de Deus não é um jornal. A palavra de Deus é espiritual. Então, não importa se alguém é acadêmico. Então, se não tem esta parte espiritual, naturalmente quer ver a Bíblia como um jornal, não vai compreender, não é? Porque ela é discernida espiritualmente. Agora, quando pergunta acerca da Maria Madalena, esta que foi que Jesus expulsaram 7 demônios nela. A Bíblia nos declara que quando os espíritos são expulsos, não é? Eles fazem um trabalho, eles vão mapeando a sua casa, aonde estiveram, não é? Onde foram expulsos. A Bíblia diz que eles vigiam. E se esta casa realmente ainda oferece, não é? Oferece condições para voltar, vão se convidar, quer dizer, convidam-se, não é? E o estado desta pessoa é pior. E eu quero acreditar que a Bíblia não diz isso, mas salvo o melhor entendimento também, não é? Mas até onde eu sei, certamente que esses espíritos não entraram no mesmo dia, não é? Vão se convidando, não é? Porque há alguma coisa que lhes atrai. Se nós agora formos a usar um prato aqui e não lavarmos, o que vai acontecer? Moscas vão pousar. Mas se nós limpamos o prato, moscas não vão pousar porque não há nada que lhes atrai. Não para dizer que o comportamento do indivíduo identifica os espíritos, não é? Que estão a lhe comandar. Então, veja que estes 7 demônios, cada demônio tinha a sua ordem. Como eu disse no início, há organograma. Quer dizer, esta organização, esta hierarquia demoníaca. Então, aqueles 7 demônios, e é importante, é por isso que quando expulsamos os demônios, quando entramos na demonologia, se tu não bates o general, você pode bater até os 4, os 5, mas é preciso ter domínio disto, como o pastor estava a dizer. E às vezes é preciso dizer agora, é preciso, eu chamo agora o general, aquele que está a comandar. Porque se não chama o general, vai abater aqueles outros inocentes, prontos. Mas enquanto não abatermos o general, não fazemos nada. Então, naqueles 7 demônios, ali é a general que está a comandar. E cada espírito na Maria Madalena tinha a sua missão, não é? Certamente que ali havia espírito de enfermidade, havia de miséria, não é? Havia... podemos trazer aqui muitos significados, mas cada demônio tinha a sua missão, não é? Cada demônio tem a sua especialidade. Há aquele demônio que é especialista, não é? Em trazer, em causar divórcios, não é? Embriaguez, quer dizer, amantismo, quer dizer, é um espírito, não é? Que está dentro desta pessoa. Então, todo o comportamento do homem é influenciado por um espírito. Então, em poucas palavras, aqueles 7 demônios significava que havia 7 influências negativas na vida daquela mulher, atuando naturalmente de uma forma diferente. Obrigado, pastor. E permita-me aproveitar a deixa. Falou de bater o líder, né? Então, eu queria perceber da pastora, esse líder, a quem se refere? Porque, vejamos, a Bíblia, às vezes traz uma imagem de Satanás, o Lúcifer, como um dragão, às vezes como uma serpente. E hoje em dia ouvimos muito nas igrejas, o espírito da serpente sai, o espírito da serpente sai. Esse espírito da serpente que se refere hoje é aquele Lúcifer daquele tempo ou entre os demônios, estes que temos aqui neste plano? Eu creio que quando nós, né, estamos na oração de libertação, processo de libertação, nós chega um momento, chega um momento em que a pessoa está completamente possessa. Sim. E neste problema de a pessoa estar possessa, existe o demônio chefe. Nós, quando estamos no processo de libertação, nós chamamos pelo demônio chefe. E isso é verídico mesmo. Por quê? Porque chega um momento em que tu começas a orar pela pessoa. A pessoa não está a encontrar a libertação. Sim. Sai o primeiro demônio.
às vezes começa, é aquilo que estava a falar da serpente. Sim. Começamos a ver o comportamento da pessoa, o mover em formato de serpente. Sim. Às vezes pode a pessoa começar a rugir no formato do leão. Sim. São espíritos que estão a se manifestar um atrás do outro. sim. Mas aquela pessoa não está a conseguir encontrar a libertação. O que é necessário ali? É necessário que nós, sendo pastores, seja, né? Tem que já, aí já vamos entrar para a parte mais... Aí é quando o pastor começa a despertar, diz, não, aqui temos que chamar o demônio-chefe. Porque quem está a atuar nesta pessoa, eu acredito que tem a ver com o nível de espiritualidade que aquela pessoa tem. O nível de demônios que aquela pessoa tem. Estávamos a falar da Maria Madalena aqui. Sim. Que nós sabemos que ela tinha 7 demônios. Sim. Nesses 7, são 7. Cada um ali tinha o seu nome. Tinha as suas coisas. Então, se formos a ver, Jesus Cristo libertou-lhe de uma única vez. Ela teve uma libertação total e completa. Num único dia. Saíram todos. Mas há casos em que os demônios estão a resistir. Porque são muitos demônios em que aquela pessoa tem. Então, sabe, esse assunto de libertação, quando um pastor trabalha no processo de libertação, é muito, mas muito forte. Porque às vezes tem pessoas que vêm com 1000 demônios. Eu tinha 1000 demônios. Vocês vão perguntar, mas pastora, é possível isso? Eu tenho um testemunho, eu nem sei se apagaram os vídeos, no processo de libertação em que estavam a filmar, em que cumprimentar já agora o meu pai espiritual, apóstolo Arão Bice, em que na hora da libertação, eu vi depois mais tarde e disseram, Mercedes, tu sabes quantos demônios tinhas no teu corpo? 1000. Mas para tirar aqueles demônios 1000, foi num dia, mas uma oração com muita intensificação. Saíam os primeiros, depois chegou um momento em que outros descobriram que não, ainda não está. Vamos orar mais por ela. É quando já saem todos. Começaram primeiro pelos animais. Sim. Saíram primeiro demônios manifestando como animal, leões e tudo mais. Depois dos leões saíram os outros. Depois dos outros saíram os tais. Total eram 1000 demônios no meu corpo. Maria Madalena tinha 7. Eu tinha 1000 demônios. Incrível. 1000 demônios são de quem? São de quem? Eram aqueles demônios que eu trabalhava das outras pessoas. Sim. E que ficavam acumulados na minha casa. No tempo em que eu era médica tradicional. Sim. Então, eles ficavam ali. Eu achava que estava, né, a tirar. Sim. Mas aquilo continuava comigo no meu corpo. Sim. Então, eram 1000 demônios atrás de mim. Então, para dizer que as pessoas, quando nós falamos de libertação, tem pessoas que estão com 1000, estão com 7, estão com 8, estão com 10, estão com 20. Então, quando entra no processo de libertação, a pessoa tem que ter muita paciência, porque é um processo. Há quem encontra a libertação hoje e consegue. Há quem tem que ser um processo. Então, dizer que este assunto de nós chamarmos o chefe é muito importante, porque existe o chefe, existe o príncipe. E é isso que nós chamamos. Por que é que muitas das vezes nas igrejas, às vezes nós acabamos por ver o chefe a sair? É raro. Sim. É raro, digo, em alguns momentos. Eles se escondem muito. Quando eles veem que já estão quase a ser... Eles fogem do corpo e ficam lá fora. Sim. À espera da pessoa, né? Então, e voltam a entrar. Mas, quando ele vê que não tem... Ele está completamente bloqueado. Sim. Ele é encontrado. E é quando ele se manifesta e diz que sou eu que venho a atormentar a ela há tanto tempo. Sou eu que não saio do corpo dela. Mas isso é quando há uma oração mesmo fervorosa. Apanha-se, existe o chefe. Sim. Existe sim o chefe dos demônios. Existe o chefe que está a atuar na tua vida. Existe o chefe que atua na vida de... Existe sim, existe o principado. Por isso que nós quando oramos temos que, depois de vermos que isto não está a dar, vamos orar pelo... Vamos chamar o chefe. Quem é esse chefe? Pode ser o chefe do bairro, do demônio, né? A legião que atua nos bairros, porque nós também temos as potestades que atuam nos bairros. Nós sabemos que em cada bairro existe um demônio lá que toma conta daquela vizinhança. Uma coisa que eu quero despertar. Há casos em que um bairro tem um principado em que não deixa ninguém trabalhar. Onde tu vês todos os jovens estão assim sentados em casa. Não conseguem emprego, não conseguem nada, não tem sucesso. Só andam nas drogas e no álcool. Por quê? Porque existe uma potestade ali. Existe um principado ali que atua naquele bairro, naquele quartel ali, né? Naquele território. E quando é um bairro que não tem oração, sofre ainda mais.
Porque eles não encontram a libertação. Isso eu acho que até o evangelista sabe disso também. Há zonas onde existem potestades, onde se formos a ver, chega um momento que só morrem mulheres. De repente só morrem homens. É um bairro esse. De repente só moram crianças. De repente, há uma época só moram, né, idosos, assim. Então, existem principais... Por isso que esta coisa de espiritualidade... Eu hoje, até que eu digo obrigado, Senhor, por o Senhor ter me dado, né, esta forma. Sim, porque agora eu entendo que é isso. Muita gente gosta de deixar para amanhã, mas as potestades existem. E tem muita gente nos bairros, por causa de pagarem, por causa de fazerem rituais e apresentarem aquele bairro fica apresentado para quem? Não é para uma potestade que vai atuar naquela região. Então, essas coisas de principados, de potestades, príncipes, demônio-chefe, existe o chefe que fica a controlar todos os teus movimentos. Você não pode comprar um saco de arroz. Você não pode comprar um garrafão de 5 litros de óleo para casa. Porque o príncipe da treva está a olhar e ele está ali a ver. Obrigado, pastor. Até porque potestade, a tradução é mesmo autoridade, governos. Então faz todo sentido. Vamos para um brevíssimo intervalo. Voltamos para o segundo bloco, onde trataremos da libertação em si. Porque o nosso objetivo não é assustar os telespectadores, mas é falar do assunto para depois trazer alguma luz de solução. Até breve. Alô, famílias moçambicanas! Hoje eu vim visitar as águas da Namacha. Estou super encantada com a qualidade e a forma como eles têm processado as águas. Parabéns, Águas da Namacha, que continuam a trazer essa qualidade para as nossas famílias lá em casa. Não é isso, família? Este mês de novembro preparamos um presente especial para ti. Oferecemos a todos os clientes do pacote Super o melhor pacote GoTV Super Plus sem custos adicionais. Desfruta de toda a ação da Liga Inglesa no canal dedicado da Super Sport Máximo 2, posição 52. Entretém as crianças com os melhores desenhos animados no Disney Channel. Assista aos filmes mais recentes e seriados internacionais no canal Fox. De 1 a 30 de novembro, o pacote Super Plus estará em sinal aberto para todos os clientes do pacote Super. Prepara-te para elevar o nível do teu entretenimento com mais de 70 canais do pacote Super Plus. GoTV, checa lá! Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. Entra em jogo é o poder dos demônios a ser libertado ou a crença da pessoa que vai libertar ou a autoridade dessa pessoa. Porque, por exemplo, tem aquele jovem cujo pai é uma criança, o pai foi pedir a Jesus para que ele sofresse espasmos,
Muito bem. Importa referir aqui, não é, que os milagres seguem a palavra de Deus. Quer dizer, onde é ministrada a palavra de Deus, o inimigo ele não tem como se esconder. Onde há fogo, serpente não pode ficar, não é? Então, quando a palavra ela é ministrada com autoridade, os demônios por si só, eles vão saindo. Indo concretamente na questão que me faz, isso está em Marcos capítulo 9, versículo 29, onde os discípulos conseguiram expulsar, a pastora pode me ajudar aí, Marcos capítulo 9, versículo 29, onde os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava a atormentar aquele menino. O que é que Jesus ele diz? Jesus ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, esta casta de demônio não pode sair, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Veja, não é porque os discípulos não tinham autoridade. Não, os discípulos tinham autoridade, não é? Mas aquele nível, quer dizer, já estamos a voltar para a questão da hierarquia. Quer dizer, aquele espírito, ele estava numa hierarquia, numa outra hierarquia, que precisava de uma outra dimensão, não é? Quando nós falamos do Evangelho, é preciso perceber que há aqueles que molham um pouco os pés, pois há aqueles que molham todo o corpo, não é? Então, o poder também é assim, não é? É preciso ter este domínio da demonologia que é para saber lidar com essas coisas. Então, estes discípulos tinham autoridade, não tinham autoridade. Só que aquela dimensão precisava, não é, de alguém que tivesse mais autoridade, que estivesse acima deles, que é o próprio Mestre Jesus. Então ele diz, olha, este demônio não sai só por orarem, por simplesmente expulsar, mas é preciso que aplique a oração e jejum, porque esta casta aqui só assim é que se rende, não é? Então é esta hierarquia dos demônios que estamos a referir. Então era preciso, não é, que entrasse ali uma outra autoridade que lhes instruísse como é que devem fazer oração e jejum, não é? Demônios não resistem a pessoas que oram e jejuam, porque não basta só ir à igreja. Ir à igreja todo mundo pode ir, mas não é todo mundo que ora e jejua, não é? Então, oração e jejum é outra dimensão que faz com que os demônios se rendam automaticamente. Então, aquele menino, Jesus ele chama, e veja uma coisa muito interessante, a Bíblia não nos diz que Jesus orou e jejuou. Não, ele chamou a criança e repreendeu. Por quê? Porque Jesus tinha esta vida de oração. Jesus tinha esta vida de oração. Me recorda um pouco quando Jesus ele vai na campa do Lázaro, onde jaziam os restos mortais de Lázaro. A Bíblia não diz que Jesus orou. Jesus disse, Pai, te dou graça. Não é? Se eu faço isto é por causa destes que estão aqui. Porque veja só, ele diz obrigado, Pai, porque tu me ouviste. Quando é que ele ouviu? Ontem, quando ele orou. Quer dizer, ele não orou naquele momento. Não é? Quem vive na oração não ora neste momento, ora ontem. Não é? Oramos na madrugada. Então, quando viemos para aplicar. Então, Jesus estava a dizer, eu tenho uma vida constante de oração. Eu tenho uma vida constante de jejum. Quer dizer, não precisamos de uma agenda da igreja para orarmos e jejuarmos. Mas nós temos esta vida espiritual, não é? E se temos esta vida espiritual, significa que demônios vão sujeitar-se. Então, era por causa desta hierarquia. Este nível que eles não tinham. Muito bem. Obrigado. Ainda no quesito da libertação, vou assim, pastor, se calhar por causa do passado que teve, partilhou aqui conosco, vai nos ajudar melhor a perceber. É possível expulsar, libertar uma pessoa de espíritos, usando espíritos igualmente. Vou tentar repetir. Por exemplo, os curandeiros, os nossos curandeiros, eles usam espíritos. Chicuembos, eu entendo que chicuembos são espíritos. Então, é possível eles libertarem uma pessoa que também está possuída usando aqueles mesmos espíritos. Os espíritos não se vão reconhecer, não vão conspirar. Em primeiro lugar, nós sabemos que o diabo é manipulador. Sim. Manipulador, mentiroso, falso e tudo mais. E no meio disto tudo, existe uma manipulação. Dizer que eles libertam, não. Não é libertação. Por quê? Porque quando nós vemos a libertação, existe libertação em Cristo Jesus, isso nós sabemos. Quem liberta é Jesus Cristo. Por quê? Porque quando um espírito não tem como libertar outro espírito, um espírito é um espírito. Nós já estamos a falar aqui. Não tem como nós... Veja que a Bíblia nos fala que não tem como nós adorarmos a dois
Dois senhores. A um vamos amar, a outro vamos odiar. Espírito é espírito. Deus é Deus. Não se tira espírito com espírito. Muitas das vezes o que acontece é que as pessoas pensam que estão a ser libertas. Não. Quando isso acontece lá, esse tipo de coisas de trabalho, o que acontece é que ela vai ser enganada. Aquilo vai simular que saiu, encostou aqui, sim, mas depois de um mês, 2 meses, vai voltar com... Por que ele volta com mais força? Por que as pessoas não se perguntam, sabe, pastora? Eu fiz isto, mais isto, né? Estou bem, 1 mês, estou bem, a minha vida está a andar, consegui emprego, consegui estar bem. Mas passaram 3 meses, pastora, voltei a ter os mesmos problemas. Saltou para outra palhota. Foi procurar, não, aquele é bom, aquele vai te tratar, vai te fazer um trabalho excelente. Ela vai de novo para lá, vai lhe fazer o trabalho. O diabo é o quê? Manipulador. Quando eu digo que é o diabo, não digo que são as pessoas que o praticam. As pessoas que o praticam só estão a praticar coisas que nem têm noção de certeza do que está a acontecer. Porque quem está a atuar ali não são aquelas pessoas. É o diabo, é o espírito enganador que assimula que aquele espírito saiu e volta com mais intensificação. E o que acontece? É que a pessoa continua a ter outros tipos de problemas. Já não é problema de namoro, já é problema no emprego. Se não é problema no emprego... Por quê? Porque cada dia que passa tu estás a trocar de médicos, tu estás a tomar um banho pior que outro. Hoje matou galinha, amanhã vai matar cabrito. De repente vão te pedir cabrito, vão dizer que não, quero um boi. De repente quero um boi. Então estás a perceber que a dimensão está a subir do espiritualismo, e os demônios também estão a subir, estão a crescer no teu corpo. E esta pessoa, se não encontrar o verdadeiro libertador, ela vai ficar completamente possessa de demônios. Mas este problema de espíritos, eles ficam em secreto, eles escondem-se. Por isso que muitos perguntam, mas se aquela coisa ali que eles pedem para tirar, põem numa boneca ou põem numa garrafa, e dizem que os demônios estão ali dentro da garrafa, né? O tal cufemba. Eu digo, às vezes, as pessoas, eu tento alertar, sabe? Outro dia estiveram a zangar comigo, mas já está a desvendar coisas. Eu fui chamada para isso, para a libertação do povo de Deus. Então, está a ver agora que eu estou a explicar? Eu estou a dizer, aquela garrafa que dizem que colocaram o espírito ali, sim, aquela garrafa fazem o que com ela depois? E se tu apanhares aquela garrafa no meio do caminho e abrires, o que acontece? Vamos lá pensar, vamos dizer que então o espírito sai espiritualmente. Normalmente, quando as pessoas fazem aquilo, eles já abrem, eles próprios. Só para perceberes que o diabo é manipulador. Tu estás a ir fazer uma coisa, mas depois eles abrem. Por que eles abrem? Para o espírito voltar a atuar, sim, na arena espiritual. Porque eles comandam entre eles. Eles conseguem se manipular entre eles. E as pessoas pensam que estão bem, mas não estão. Olha, veja, por que ele sai e vai ficar em casa do primo? Tu fazes um trabalho, tomas banho, de repente sai. Vai ficar com teu irmão. O teu irmão começa a sofrer. Quando teu irmão dá nas vistas que o meu irmão apanhou, meu irmão atirou-me isto ao meu primo, seja quem for, coisas dessas que existem na sociedade, é uma realidade. De repente ele também toma outro banho, passa para ti. Vocês estão a fazer o quê? Ping-pong. Salta para este, salta para aquele, salta para aquele. Então, isso não é libertação, irmão. Isso aí é manipulação do espírito das trevas. Vamos ver que Jesus Cristo, meu Deus. Vejam o endemoniado gadareno, que ele reconheceu quem era Jesus Cristo. E ele disse, Filho do Deus Altíssimo, o que vieste aqui fazer? O demônio, quando sabe que este é o libertador, este foi enviado por Deus, o demônio se manifesta de uma forma, ele sabe. Sim. Há pessoas que às vezes podem manifestar, mas sabem conscientemente o que está a passar. Aquele demônio reconheceu que Jesus Cristo é o libertador. E ele falou. Se ele falou é porque ele sabe que ele estava possesso. Sim. E ele se reconheceu que ele é o quê? E Jesus Cristo é o libertador. Sim. Então isso quer dizer o quê? Que Jesus Cristo é o libertador. Se até o demônio reconheceu e disse para Jesus Cristo que o que vieste aqui fazer? Normalmente o demônio não fala isso aí. Ele quer, mas continuar a possuir o teu corpo. Mas ele diz, filho do Deus Altíssimo, o que tu vieste aqui fazer? Vieste nos atormentar?
Veja que ele está com medo de ser o quê? Atormentado. Então, dizer que onde nós encontramos a libertação é em Cristo Jesus. Eu fui liberta totalmente. Existem, não é só a pastora Mercedes que está aqui, existem muitas pessoas na sociedade que encontraram a libertação e que só não conseguem vir e, né, transmitir pelo mundo inteiro. Mas tem pessoas que estão sentadas em casa e dizendo, eu fui liberta do marido espiritual, eu fui liberta do muglião, eu fui liberta do curandeirismo, eu fui liberta do álcool, eu fui liberta das drogas, da prostituição. Tem muita gente. Então, quem liberta de verdade, e só que nós temos que permanecer firme, né? Nós não podemos andar por aí. É Cristo Jesus, ele te dá uma libertação total e completa. E esta libertação em Cristo Jesus é a melhor de todas, é segura. É a mais segura que existe no planeta. Não tem outra. Nós temos que encontrar, procurar a verdadeira essência e descobrir que Jesus Cristo é o nosso libertador e ponto final. Não tem outro. Eu até olho para mim hoje, quando eu olho nos olhos, eu digo, meu Deus, o que o Senhor fez comigo? Eu procurei há anos e não achava, mas olha hoje como eu estou. É a libertação que vem de Deus, não tem como. Obrigado, pastor. E como que por telepatia, acho que já deve ser da oração. Ouvi. Eu já estava mesmo para falar de marido da noite. Sim. Eu quero perceber, marido da noite é um demônio. Demônio tem sexo, tem gênero. Ele pode ser homem porque era mulher, pode ser mulher que era homem, então sente ciúmes. Ou dentro daquele campo de manipulação onde ele pode se transformar em animal, se quiser pode se transformar em homem, não que necessariamente ele tenha amor por aquela mulher. Quero entender como é que isto funciona na essência, realmente. De marido espiritual. Marido espiritual é um dos anjos também que atua na arena espiritual do Lúcifer. Eu costumo dizer que marido espiritual a missão do marido espiritual é atuar na área sentimental de qualquer ser humano na face da terra. Aquele que não está em Cristo Jesus. Apesar de que nós sabemos que muitos dizem que Jesus não existe, não sei o que é, que nós somos africanos e tudo mais. Não, muitos vão saber, a verdade, no momento certo em que Jesus Cristo vier à terra. Sabe, o marido espiritual, esse é o trabalho dele. É a missão dele. Mas o marido espiritual tem os seus. Em que ele comanda os seus pequenininhos. Que ele manda atuar, porque não é só ele. Ele tem os seus que ele comanda. Porque somos muitos que somos casados, pessoas que estão, né, nas relações por aí. Esse foi dado o trabalho de atuar na vida sentimental das pessoas. É o marido espiritual, é mulher espiritual também, né? Que atua também na parte dos homens. Esse espírito, ele só vai camuflando, levando cara de pessoas para poder manter relações sexuais. Por quê? Vamos lá estudar aqui. A Bíblia, ele é manipulador. Um manipulador, o que que faz? Manipula as situações. Então, ele também manipula, né? Ele manipula quando ele quer manter relações sexuais. Se o trabalho dele é destruir a parte da vida sentimental. A parte da vida sentimental é um pacote que tem a ver com amor, sentimentos, relações sexuais, né? Nós sabemos. E muita coisa. Então, ele, para conseguir alcançar aquele pacote todo, conseguir ter aquela mulher ou aquele homem, ele mantém relações sexuais. Ele finge ser teu marido nas madrugadas, porque há mulheres que gostam, já ouvi falar que há mulheres que gostam de ter um marido espiritual, porque ele vem todo bonito, ele aparece todo bem formoso, em que se calhar aquela mulher nunca teve na vida real um homem fisicamente naquele formato. Então, ele é manipulador. E há mulheres que gostam, dizem, homem, né? Até homens. Eu já ouvi dizer que há homens que gostam de mulher espiritual, que vem toda formosa, bonita, que ele nunca sonhou em ter. Então, para dizer que o diabo é manipulador, ele está a manipular a mente, ele está a criar coisas, e as pessoas que são fracas espiritualmente, são muito frágeis, é um espírito fazer o quê? Entrar lá e dormir com ela na madrugada, levar a ela para outro nível, né? Achar que ela é a princesa, enquanto não. Desculpa, o marido espiritual, coisas porcas que faz, sujeira que ele faz. Sim, há momentos em que ele já te aparece para te sabotar. Sim. Ele já não vem todo bonito. Há momentos que ele vem mesmo para te destruir o teu corpo. E é aí onde tu começas a apanhar muitas doenças, muitas enfermidades no teu corpo. Então, ele vem mesmo para fazer coisas horríveis, coisas feias, que lá no inferno também estão a fazer.
Nós sabemos, né? Algumas coisas falam. Quem anda muito na prostituição, o seu fim lá no inferno vai ser muito triste. Quem anda muito na prostituição, o fim dele é dar continuidade com aquela prostituição lá no inferno. Obrigado, pastor. Eu vou insistir nesse assunto, marido espiritual. Parece muito atual. E, se me permitir, vou partilhar uma narrativa onde diz que o marido espiritual, normalmente, ele aparece na mulher, né? Ela dormir, manter relações com ela. Mas eu já ouvi também daquele que vai longe, que intromete-se na relação conjugal do marido, naquele momento do coito. Diz que ele tem um órgão genital muito fino, formato de antena de rádio. Então fala-se também que não faz circuncisão. Circuncisão é o pacto que os crentes têm com Deus, né? Então, por causa desse formato do pênis dele, ele consegue introduzir-se naquele momento que o marido está com a esposa e faz das suas. Então, mas o que eu quero saber mesmo é que quem é ele? É aquela pessoa que os pais deram num pacto, a criança ainda pequena. É um espírito que a pessoa foi conseguindo ainda já crescer, no seu processo de crescimento. De onde é que vem este demônio, marido da noite, na vida daquela mulher? Ou mulher da noite, na vida daquele homem? De onde parte, essencialmente? Se me permite, eu queria abrir parênteses para explicar que nós não usamos espíritos. Somos usados pelo Espírito de Deus. Há uma diferença em usar espíritos e ser usado pelo Espírito de Deus. Então, só voltei um pouco por causa da questão que colocou aqui a pastora acerca daqueles que usam, não é? Nós não usamos, nós somos usados. A diferença é essa, é que existem aqueles que usam e existem aqueles que são usados. A Bíblia diz que os filhos de Deus, em Efésios, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quer dizer, quando é Ele que nos usa, então Ele fala quando Ele quer, não é? Ele mostra, Ele revela o que Ele quer. Não somos nós, não é? É Ele. Indo concretamente na questão que coloca, eu não gosto muito de chamar marido espiritual, mas eu digo o demônio que se intitula, não é? Sim. Que se intitula de marido espiritual ou mulher espiritual. O que acontece? Esse espírito, perguntava-se existe, se há homem ou mulher, há 12 espíritos do sexo diferente, não é? Se é isso que eu percebi. Sim, o que eu quero perceber é de onde é que ele parte. Ele parte do pacto, por exemplo, eu tenho uma filha, vou a um curandeiro, um feiticeiro, faço um pacto, uso aquela minha filha. É esse espírito que depois persegue ela na vida adulta e torna-se marido espiritual dela? Ou ela vai apanhando esse espírito no seu processo normal de crescimento? Muito bem. Eu quero saber a gênese. A gênese. Se me permite, eu vou para aí. Sim. Mas só queria explicar aqui o que a pastora estava a dizer. Esse espírito não é manipulador. Então, esse espírito que se intitula de marido ou mulher espiritual tem a capacidade de aparecer para mim como mulher e aparecer para a pastora como homem, mas é o mesmo espírito. Certo. Então, tem esta capacidade de manipular. É por isso que duas pessoas dormindo na mesma cama, há de perceber que o homem há de receber a mulher espiritual, este demônio que se intitula de mulher, e depois, mas é o mesmo espírito. Está trabalhando em ambos, não é? Porque tem este poder. Agora, indo na questão que coloca, de onde é que vem esse espírito? Pode vir sim através dos pactos, não é? Que os pais fazem, não é? A partir da apresentação, quando a criança nasce, nós sabemos que há pactos que os pais fazem, né? Aquela apresentação, depois há aqueles pactos que passam a criança no fogo, aqueles paradigmas, né? que as sociedades elas têm. Só falar de aspectos culturais, não é? Mas que são demoníacos, quer dizer, há um demônio por detrás daquela situação, não é? Então, mas já há situações, por exemplo, que o espírito, o marido, esse demônio que se intitula de marido ou mulher espiritual pode entrar na minha vida ou na vida do telespectador por causa de um certo comportamento. Certo. Não é? Há pessoas que têm esta forma de se masturbar. Não é normal o homem se masturbar. E eu te pergunto, eu conversava com alguém, que esta pessoa não importa o prato que pode lhe servir. Não é? Mas depois de comer, ainda que seja ela gosta, depois de comer aquilo precisa de areia. Não é? Diz, olha, se eu depois não tenho areia como
depois de um prato, para mim não me satisfaz. Você não fez nada. O que está a acontecer? É o mesmo que acontece com as relações. O homem até pode ter uma esposa linda, repara, mas depois daquele ato, tanto o homem, tanto a mulher depois se masturba, não é? Alguém está a mover, está a concordar comigo, não é? Eu no meu gabinete pastoral atendo pessoas, não é? E vou explicar. Então, isto significa que há um espírito aqui, e esse espírito vai influenciar isso, não é? E não pode vir, só para terminar mesmo, por conta de pactos, mas também de comportamentos. Quer dizer, a pessoa não se sente satisfeita, não importa a esposa que tenha, não é? Ele sempre vai, então significa que este homem ou esta mulher, há um espírito ali que está atuando, está trabalhando para que mude de parceiros sempre. Obrigado, pastor Fali. Infelizmente já estamos sem tempo e as abordagens nunca encerram com a importância dos temas. Então vou pedir a cada um de vós para que deixe as últimas considerações, na esperança de que na próxima oportunidade possamos nos debruçar sobre este e outros temas. Bom, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade e dizer que é um tema bastante eletrizante. É uma pena, eu acho que o tempo correu demais, não é? O tempo é dinheiro, principalmente na televisão, mas quero agradecer a Deus. Acredito que o essencial ficou. Talvez trazer aqui o livro que eu acho o livro central da Bíblia de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha esta vida eterna. Só quero voltar um pouco para aquilo que eu disse. O diabo é igual a um pescador. O pescador, quando coloca a minhoca no anzol, o objetivo não é saciar ou alimentar o peixe, mas é capturar exatamente o peixe. Então é assim como Satanás faz. Não, ele vai colocando esses desejos que nós temos insaciáveis, mas o final mesmo é nos capturar. Quero agradecer a Deus e agradecer a todos vós, em nome poderoso de Jesus. Amém. Obrigado. Pastora Mercedes. Eu também, últimas considerações, vou deixar ficar também aí um alerta para o povo de Deus, né? Que é melhor que saiam de certas práticas, porque nós já estamos a entrar num outro mundo, num outro nível, em que estamos todos a reconhecer a vinda de Jesus Cristo. E é necessário que as pessoas comecem a desligar de certas coisas e buscar aquilo que é correto, que é Jesus Cristo. E agradecer pelo convite, mais uma vez, dizer que foi uma bênção, gostei muito. O tempo é curto, temos muita coisa para ensinar, para falar, mas eu acho que o essencial, como o evangelista disse, ficou e muitos ficaram também alertos. E dizer aqui que eu sou, né, a pastora Mercedes da Igreja Intercontinental, tenho estado lá, né, nas terças-feiras, e dizer, mandar beijinhos e abraços para os meus filhos, o Igor, a Camila, a Eloá e o meu esposo que está em casa a assistir, o Sérgio Roberts, e a minha família toda. Que Deus abençoe e que Deus abençoe a Strong Life, e muito obrigada pelo convite mesmo, que Deus abençoe. Obrigado pela vossa presença, estimados telespectadores. Despedimos-nos na esperança de que na próxima sexta-feira possam estar conosco para mais um tema, desde que é o vosso programa Hora de Debate. Até sexta-feira.